Olá, você, que bom ter a sua companhia, você que nos acompanha por nossa página do Facebook de Paulinas de Recife, pela página do Facebook Paulinas Brasil e pelo YouTube Paulinas Brasil. Sou Antônio Júnior, da Paulinas de Recife, filial Recife. E é muito bom ter a sua companhia para mais um momento formativo organizado por Paulinas Editora. E o tema que trazemos hoje é um tema bem especial, é um tema também ao mesmo tempo desafiador, mas é um tema que quer ajudar os pais e mães, né, na sua tarefa de criar, de educar seus filhos, né? Quer ajudar também todos aqueles e aquelas que assumem a educação, né, como uma vocação, como uma missão, e a todos que desejam conhecer melhor, né, sobre o assunto, porque o nosso tema é deficiência intelectual e autismo, porque acreditamos que quanto mais informações e conhecimento adquirimos sobre este assunto, mais ajudaremos no processo de inclusão das pessoas que sofrem com essas síndromes. E para nos ajudar, convidamos um especialista no assunto, o professor Wilson Cândido Braga. Ele é graduado em terapia ocupacional, especialista em saúde mental, autismo, educação inclusiva e atendimento educacional. Então, ele tem um currículo bastante extenso sobre o assunto, tem experiência, né, no assunto e vai nos ajudar, né, com bastante informações, né, bastante conhecimento para transmitir para nós. Além disso, o professor Wilson é autor Paulinas, né, então nós temos um livro que ele publicou conosco, Autismo Azul e de Todas as Cores, Guia Básico para Pais e Profissionais. E também um livro, mais recente dele, pela editora Paulinas, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. E aí vocês podem adquirir esse livro, né, na nossa livraria Paulinas de Recife, Frecaneca, número 59, loja 1, Santo Antônio, ou também pode pedir pelo nosso delivery, 819-9850-0220. Mas você também pode entrar em contato com o nosso comercial e, através do nosso comercial, adquirir esse material, né, esses livros riquíssimos, né, do professor. Então, professor Wilson, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Ter a sua companhia conosco nesse momento formativo. Então, fique à vontade, o espaço é seu. E aí, entregue em suas mãos todos que estão, né, nos acompanhando. E você pode participar, você que nos acompanha, pode fazer pergunta aí, né, colocando aí no chat, e vai nos ajudar e fazer esse momento, né, de diálogo, de conversa. Professor Wilson, é com o senhor. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite, né? Parabéns pela iniciativa da Paulinas em estar levando esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação às pessoas que buscam cada vez mais por essa temática, que é uma temática realmente relevante, especialmente quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de acesso, e esse acesso só pode ser garantido quando a gente constrói saberes, né, para compreender esse outro em sua condição de diversidade. Como você disse, nós temos 2 livros publicados pela Paulinas, né, que desde há algum tempo já tem apostado nesse tipo de literatura, né, inclusive tem um selo especial para esse tipo de literatura, e desde 2018 que o primeiro livro foi publicado, que é o livro de autismo, especificamente voltado para o autismo, que é um livro que é considerado por nós um guia prático, por se tratar de informações claras, diretas, de fácil compreensão, tanto para aquele profissional com uma formação mais extensa, quanto para um leigo, para o pai que ainda precisa conhecer de forma didática aquela condição de diversidade, né, ou de neurodiversidade que seu filho apresenta. Então, nós tivemos em 2018 o lançamento do livro Autismo Azul de Todas as Cores, que você acabou de apresentar, e tivemos agora, né, em dezembro, o meu segundo livro, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que acaba trazendo aí os 3 assuntos agregados, o autismo, a deficiência intelectual e diversas condições de síndromes que estão associadas tanto ao autismo quanto à deficiência intelectual.
Bom, mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria já mandar aqui meus parabéns para a Paulinas de Fortaleza, que hoje completa 60 anos, e tem feito um belíssimo trabalho aqui em Fortaleza, e para as tantas lojas paulinas de todo o Brasil, que em cada região tem feito aí a divulgação de diversas temáticas que são pertinentes à formação dos nossos profissionais da educação, da saúde e da ação social. Como você disse, eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, tenho um trabalho de 24 anos voltado à atuação como terapeuta ocupacional junto a pessoas com deficiências. Trabalhei por vários anos pela rede estadual do Ceará, mas paralelo a esse trabalho, também sou docente em cursos de nível superior, mas já passei também pela docência no ensino básico. Hoje sou consultor, trabalho com formação online, formação presencial, coordenação de pós-graduação, e sempre voltado a essas temáticas, que são as temáticas de maior interesse para mim. Tanto que toda a minha formação é em cima dessas temáticas, não só do autismo, como de outras deficiências, transtornos, que compõem aí o cenário da diversidade, o público-alvo da educação especial, que a gente ainda precisa cada vez mais entender sobre isso para oferecer serviços de qualidade. O mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo, o dia 2 de abril é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, assim como o dia 21 de março foi o dia também de conscientização sobre a síndrome de Down, e hoje também é o dia de conscientizarmos sobre o bullying e a importância de combater esses apelidos, esse tratamento de forma desagradável, que pode levar aí a complicações, a situações diversas para as nossas crianças na condição de diversidade. Falar sobre autismo é sempre um prazer, porque é um assunto que eu tenho conversado por todos os dias do ano, por isso, abril, para mim, não é o mês do autismo. O mês do autismo são todos os meses do ano, e são todos os dias do ano que eu converso sobre esse assunto. Então, falar sobre autismo é falar sobre esse sujeito que a gente tem nos nossos espaços de convivência, é falar sobre uma condição de diagnóstico que não tem classe social, que não tem condição socioeconômica, sociocultural, é uma condição humana, presente em todas as famílias, cada vez mais presente, num percentual de diagnóstico confirmado cada vez maior, estima-se que de 1943 para cá, o aumento de diagnósticos do autismo é de mais de 7.000%. Então, nós temos hoje uma estimativa de 1% da população mundial que tem o autismo, que tem o diagnóstico do autismo. Isso representa entre 70 e 80 milhões de pessoas no mundo com a condição de diagnóstico para o autismo. E no Brasil, como a gente não tem dados reais em função de uma falha no censo, até também uma falha no diagnóstico e na apresentação desse diagnóstico, nós estimamos no Brasil cerca de 2 milhões de brasileiros com essa condição diagnóstica. O autismo hoje é configurado pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que está na sua 5ª edição, assim como também é classificado pelo CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças. Ele é uma condição hoje chamada de transtorno do neurodesenvolvimento, assim como outras condições diagnósticas, por entendermos que se trata de um quadro diagnóstico já presente no início do neurodesenvolvimento infantil, já presente nos primeiros anos de vida, alguns com uma manifestação sintomática mais cedo, outras com uma demora um pouco mais, mas que na sua condição total, antes dos 2 anos e meio, 3 anos, já se tem aí sintomas suficientes para a configuração diagnóstica. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno de funcionamento cerebral. Entende-se que hoje, a partir dos estudos das neurociências, desde 1980, é cada vez mais significativo estudar o cérebro para entender como nossas crianças funcionam, e o autismo é um desses casos em que se entende que se trata de um prejuízo no funcionamento cerebral, que acontece enquanto possível causa por uma associação genética parental, mas também associado a multifatores
especialmente vulnerabilidade associada a questões ambientais. Então, se a gente fosse falar de causas do autismo, iríamos dizer que ele é genético, por herança, genético por mutação de genes, associado a fatores ambientais, como fatores que podem contribuir aí para a mutação de alguns genes. O fato é que a gente não pode afirmar com precisão o porquê de cada uma das condições diagnósticas do autismo. O autismo é classificado na atualidade, de acordo com esses dois documentos que eu acabei de citar, como um transtorno do neurodesenvolvimento, marcado principalmente por uma díade, que a gente chama de prejuízos de fala, comunicação e interação social, classificado hoje como comunicação social, e presença de comportamentos, presença de atividades ou de interesses com um padrão de repetição chamado de estereotipado, né? Onde se tem aí a repetição padronizada desses comportamentos, interesses ou atividades. Todas as pessoas com autismo têm essas duas dificuldades. Prejuízos na comunicação social, que envolve fala, comunicação e interação social, e a presença dos comportamentos com atividades ou interesses com o mesmo padrão de acontecimento. Alguns com uma apresentação de prejuízo maior, outros com uma leveza nessa apresentação. E quando a gente fala desse assunto agregando os dois livros, por exemplo, é bem interessante a temática proposta aí pela Paulinas, porque a gente está falando não só do autismo, mas agregando a deficiência intelectual, que entra nesse caso do autismo como uma comorbidade. Por isso que a gente vai olhar lá no CID-11, na classificação da edição número 11, que hoje, para se entender o autismo, é preciso observar a presença ou não da deficiência intelectual, além desses fatores que eu acabei de citar. E em termos percentuais, estima-se até 75% das pessoas com autismo com algum prejuízo cognitivo, né? Dentre eles aí os prejuízos de ordem intelectual. Por isso que a Lei 12764 de 2012, ela também configura o autismo como pessoa com deficiência. É lógico que a gente sabe que nem todos os casos de autismo têm a deficiência intelectual associada, mas há um percentual significativo dos casos com prejuízos cognitivos. Daí demanda-se também ferramentas educacionais acessíveis para se entender que, além das condições, né, sensoriais, comportamentais e de comunicação da pessoa com autismo, ainda pode estar presente um prejuízo de ordem intelectual, seja uma imaturidade, seja a própria dificuldade, né, do aprender, como qualquer pessoa sem condição de deficiência normalmente se desenvolve. Então, o autismo é esse quadro diagnóstico, considerado também na atualidade como um transtorno sensorial. 90% das pessoas com autismo têm algum desconforto sensorial, o que a gente chama de desmodulação sensorial, ou uma hiper ou uma hipossensibilidade. Então, daí também se demanda a importância de intervenção terapêutica ocupacional pela integração sensorial, que é considerado na atualidade uma excelente abordagem no tocante às pessoas com qualquer transtorno do processamento sensorial. Então, a gente já tem aí duas comorbidades presentes, né? Além daquele quadro de dificuldades na comunicação, nós temos aí prejuízos intelectuais e prejuízos sensoriais associados à pessoa com autismo. Quando a gente traz o livro Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, também vamos encontrar muitas síndromes que tanto podem ter o autismo associado, como podem ter também a deficiência intelectual associada. Por exemplo, síndromes convulsivas, a gente tem uma infinidade imensa de síndromes que se apresentam aí a partir de convulsões diferenciadas. 18 a 30% das pessoas com autismo podem ter aí a epilepsia associada em suas variações, que são muitas, além de quadros sindrômicos, prejuízos motores, sensoriais, seletividade alimentar, restrição alimentar, TDAH, que está presente em 44% dos casos de autismo, e além de outras tantas situações. O fato é que a gente tem sempre alguma questão associada com o autismo, e isso vem a nos puxar uma outra temática interessante ao falar de autismo, ao falar de deficiência intelectual, que é a medicalização. Professor, mas eu preciso
buscar por um remédio para o meu filho que tem autismo? Não necessariamente, porque não existe remédio para o autismo. Autismo não é doença, portanto, não tem um remédio direcionado para o autismo, mas existem medicações psicotrópicas que são indicadas para aquilo que está junto do autismo, para a comorbidade do autismo, como, por exemplo, comportamentos hostis, comportamentos inquietos, comportamentos autoagressivos, comportamentos heteroagressivos, distúrbio do sono, né? A agitação psicomotora, o próprio TDAH, ele vai demandar de medicalização para se minimizar os quadros sintomáticos, dando assim ao autismo, que é um transtorno de funcionamento cerebral, uma condição melhor pela remissão dos sintomas daquele quadro comórbido. Por isso que é importante lembrar que quando se criou um remédio para o autismo em 2015, um remédio específico que foi configurado como remédio para autismo, não é para o quadro em si do autismo, é para esse comportamento que pode estar atrapalhando cada vez mais o desenvolvimento desse sujeito, a qualidade de sono, que vai trazer consequências negativas. Então, é importante lembrar que quando o médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil prescreve uma medicação, ele está entendendo que existe uma associação, junto do autismo, de uma outra condição diagnóstica que será melhorada com a medicação. Por isso é importante. É lógico que, inicialmente, a sugestão que a gente dá para familiares é a terapia, é a abordagem comportamental, é a abordagem terapêutica. Mas se só isso não está minimizando o quadro do autismo, aí tem que se pensar no somatório a esse processo da medicalização em si, que é interessante acontecer. Por isso eu trago aqui como um dos mitos a ser quebrado, que é essa história de achar que o remédio vai provocar isso ou aquilo, que vai ficar dependente, que não vai, que vai piorar. Então é importante lembrar que quando o médico sugere, ele tem competência profissional e de formação para isso, é importante levar em conta, Importante levar em conta esse tipo de situação, tá? Mas, professor, o que caracteriza o autismo? Como é que eu posso achar que uma criança tem autismo? É aquela criança que não olha nos olhos? É aquela criança que se isola? É aquela criança que tem dificuldades sensoriais? A gente tem que entender esse conjunto e ter cuidado quando for falar de característica do autismo, para não usar um elemento de forma isolada, trazendo rótulos desnecessários. Por exemplo, olhar nos olhos ou não olhar nos olhos não quer dizer que você seja ou deixe de ser autista, tá? O autismo, na sua configuração em geral, o transtorno do espectro do autismo, que é a atual classificação que a gente tem enquanto nomenclatura, ele mostra que muitas pessoas com autismo têm dificuldades nesse olho no olho, têm dificuldades em interpretar as expressões faciais, têm dificuldades em entender algumas sutilezas de comunicação, mas isso não quer dizer que olhar ou não olhar no olho seja uma condição para se pensar em autismo. Professor, mas se ele tiver a estereotipia são esses movimentos manuais repetitivos, são movimentos de balanço do tronco repetitivo, são padrões de movimentos que são chamados de estereotipias motoras, são padrões comportamentais de rigidez no comportamento, de repetição, são padrões de interesses, são padrões de fala que tem sempre uma repetição padronizada. Mas eu não posso achar que uma pessoa que tem uma estereotipia motora seja autista se não tiver um conjunto a mais de sintomas. Muitos TDAHs têm estereotipia motora, muitos cegos têm estereotipia motora, mas isso isolado não classifica autismo. Portanto, entender que isso de forma isolada é chamado de transtorno do movimento estereotipado, que é um transtorno motor muito frequente na pessoa com autismo. Assim como aquela fala, ausência de fala, ou uma fala que só se repete como de forma ecolálica, repetindo o que ouviu, o que acabou de ouvir, ela pode também, de forma isolada, não ser configurada como autismo. Ela é muito presente no autismo, sim, mas tem que estar dentro de um conjunto. Lembre-se, para estar dentro da configuração para o espectro do autismo, eu tenho que ter dificuldades na fala, na comunicação e na interação social,
e tenho que ter presença de comportamentos, de atividades ou de interesses com um padrão de repetição, somados a outros sintomas que vão ser classificados pelo médico como autismo ou não. E ainda para fechar esse diagnóstico, o médico vai olhar se ele tem ausência de fala, se ele tem uma linguagem, né, uma linguagem ausente, uma linguagem funcional ou uma linguagem pouco funcional. E junto disso, ele ainda vai olhar se ele tem ou não a deficiência intelectual associada. Mas o que é a deficiência intelectual? A deficiência intelectual é aquele comportamento que você vai observar em algumas pessoas que não condiz com a própria idade, ou seja, idade mental muito inferior à própria idade cronológica. É aquele sujeito que se comporta de forma infantilizada, imatura, frente à idade que apresenta. É aquele sujeito que tem um prejuízo significativo no seu processo de aprender, quando comparado com as pessoas em geral, ou seja, ele está abaixo da média em geral das pessoas. Somados a isso, é aquele sujeito que, além dessas dificuldades, ele tem aí prejuízos no que a gente chama de condutas ou habilidades adaptativas. Ele pode ter dificuldades na capacidade de comunicar, de socializar, de fazer uso de situações na comunidade, de ser independente e autônomo em atividades do dia a dia, né? E além de ter questões de saúde presente, ter dificuldade com recreação, lazer, vida social e vida profissional. Ou seja, é um sujeito imaturo, infantil para a idade que apresenta-se, que pode vir ao longo do seu desenvolvimento apresentar-se com dependência ou parcial dependência de alguém. Tá? E aí ele vai ser observado nesse contexto, junto do médico, para se chegar ao diagnóstico do autismo. Lembrando que só é possível perceber esse quadro de deficiência intelectual com maior segurança a partir dos 5 anos de idade. O autismo já se percebe até os 2 anos e meio, 3 anos. Esse é o tempo ideal para o diagnóstico do autismo. Tem quadros que você já consegue fechar com muito mais antecipação, com muito mais cedo. E esse diagnóstico, ele é dado pelo médico, né, que vai fazer uma avaliação com a criança, que vai entrevistar a família a partir da aplicação de uma escala chamada MCHAT, ou de uma entrevista que o próprio médico irá elaborar. Ele vai solicitar relatórios da escola que a criança frequenta, ou da creche. Ele vai pedir uma avaliação fonoaudiológica, terapêutica, psicológica, para ver todos os pareceres e somar aquela observação que ele fez para fechar esse diagnóstico, que é chamado de diagnóstico clínico observacional. É vendo, é observando como essa criança se desenvolve ou que prejuízos tem nesse desenvolvimento, que ela vai chegar a pensar ou não na condição para o autismo. Aqueles exames que o médico solicita, como o eletro, como o BERA, que é um exame audiométrico, né, é para se descartar qualquer outra condição que pode ser percebida durante o acontecer desses exames, antes de pensar no autismo. Ele pede o BERA, que é um exame audiométrico, porque é um exame que não precisa da colaboração da criança. É um exame só para se detectar se ela tem ou não perda auditiva, porque no passado, muitas pessoas com autismo já eram vistas como surdas, porque se falava e às vezes ela não respondia e achava que ela tinha perda auditiva. Então, os exames solicitados são para descartar outras condições diagnósticas antes de olhar e de entrevistar a família para chegar até o autismo. Então, esse diagnóstico, ele é entrevistas que acontecem em momentos diferentes, e quanto mais olhares de outras áreas, mais segurança vai existir para se chegar ao fechamento desse diagnóstico. Por isso que é importante a atuação da equipe multidisciplinar. Na verdade, um bom diagnóstico acontece com um médico e uma equipe multidisciplinar presente para fechar aí, a partir do ponto de vista observacional de cada um, essa condição diagnóstica. Em torno do autismo já foram criados muitos mitos, muitas questões equivocadas, muitas questões que até hoje é preciso que nós, que trabalhamos com afinco aí nas formações, que estudamos sobre o autismo, que a gente possa rebater isso no dia a dia, porque ainda é muito presente o preconceito em função dos mitos que foram criados em torno do autismo. Um deles, por exemplo, é achar que alguém é culpado pelo autismo,
que a mãe não deu amor suficiente, que a mãe não soube educar, e o autismo não tem nada a ver com educação que recebeu ou deixou de receber. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que já nasce com a criança e que vai acompanhá-la pela vida inteira. Independente de alguém ter feito algo ou não, é uma condição genética parental ou genética por mutação de gene. Portanto, alguns mitos ainda precisam ser quebrados, porque é muito forte ainda essa culpabilização. Ou a mãe ou o pai se culpam, ou alguém encontra uma forma de apontar culpados quando eles, na verdade, não existem. Isso ainda é uma questão que precisa ser desmistificada. Voltando a falar da questão diagnóstica, tanto para o autismo quanto para a deficiência intelectual, é importante que a gente entenda que existe um aspecto psicológico muito importante no contexto familiar que precisa ser tratado com delicadeza por cada um de nós. O momento do diagnóstico é um momento onde pai e mãe não espera ouvir que seu filho tem dificuldade. Ele espera ouvir o máximo de informações positivas para que saiam dali, com mais esperanças para o desenvolvimento da criança. E é um momento de luto. É um momento de luto no sentido de que a família vai viver uma perda de um filho que ela planejou para começar um movimento de aceitação para um filho que é real, que não foi planejado com aquela dificuldade. Então, médicos, terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, quem quer que trabalhe diretamente ou indiretamente com a pessoa com autismo, tem que tratar desse assunto junto à família com sensibilidade e com respeito. Nesse momento de receber um diagnóstico, que já é para a família uma possibilidade futura de exclusão social, de exclusão, inclusive, da própria família, é um momento que precisa ser entendido como um passo que vai acontecer, que a gente chama de negação, de adaptação e de aceitação. 3 momentos muito particulares que essa família vai viver, vai sofrer cada uma do seu jeito, para se chegar na aceitação, que é quando vai se buscar pelos seus direitos, vai se amar esse filho como se ama qualquer filho, mas é importante lembrar que são momentos muito particulares, que cada família vive e que a gente tem que tratar com muita delicadeza. Ah, mas a mãe do meu aluno, do meu paciente, não aceita que ele tenha autismo. Não é aceitar ou não aceitar. Não é fácil para um pai ou uma mãe admitir que seu filho tenha dificuldade, quanto mais um diagnóstico que ainda é socialmente excluído. Portanto, negar é não querer admitir que está acontecendo, é não aceitar que está acontecendo com você, é achar que você fez alguma coisa que provocou aquilo. Negar é esconder, porque vai ter, por medo do preconceito, da discriminação. Negar é ficar recluso, porque está vivendo um momento de sofrimento, porque aquilo não foi planejado. É um momento particular. Quando esse momento da negação vai deixando de existir, ele vai chegando para um outro momento que é a adaptação. É quando cai a ficha, você consegue compreender que aquilo é real, que está acontecendo, que não é só você que está passando por aquilo, tem muitas famílias vivenciando situação similar, que é importante que você administre isso com você, com a sua família e com o seu filho, e aí da adaptação se entra num outro movimento importante, chamado de aceitação, que é quando pai e mãe vestem a camisa, dobram as mangas da camisa e vão para a luta, buscar por ferramentas de estimulação, buscar pelos direitos do seu filho, buscar pela inclusão social e escolar. Eles vão brigar com o mundo no bom sentido. Porque quanto mais eu apresento e eu falo sobre esse assunto, mais as pessoas passam a naturalizá-lo e a aceitar isso como uma condição comum a qualquer família. Quanto mais eu busco estimulação para o meu filho, mais desenvolvimento ele vai atingir, porque esse cérebro que está em prejuízo no seu funcionar, ele pode se modificar a partir dos estímulos que recebem. Daí a gente está falando da neurociência quando defende neuroplasticidade cerebral. E a estimulação é isso.
Ela pode, inclusive, tirar uma criança com qualquer deficiência de um nível grave de comprometimento para um nível mais brando. Ela pode tirar uma criança de total dependência para uma autonomia e independência em atividades diversas. Mas isso só acontece quando educação, saúde e família cruzam os braços, no bom sentido, dão-se as mãos e vão buscar trabalhar em parceria. Por isso, a família precisa ser uma ferramenta a mais para quem trabalha com processo de intervenção. Ela precisa estar presente no sentido de receber orientação para continuar qualquer trabalho que é ofertado. E isso vai acontecer melhor quando a família vive todas essas emoções e quando ela se sente acolhida, quando ela se sente respeitada, quando ela se sente compreendida, né, e entendida como parte do processo de intervenção. A família deve participar diretamente e indiretamente de todo o trabalho que se realiza nos espaços de atendimento clínico ou institucional, tanto para o autismo quanto para qualquer condição de deficiência, porque isso é natural acontecer, tá? A Vera está dizendo que negação, adaptação e aceitação da pessoa com dificuldade de aprendizagem ou com qualquer deficiência requer tempo e maturidade da família. É verdade. E a gente tem que respeitar esse tempo. O tempo de uma família não é o mesmo tempo da outra. E é importante que a gente tenha essa sensibilidade. E a gente só tem quando busca formação, quando busca estudar, quando busca compreender. E quando se tem conhecimento, como eu sempre digo, já se tem o primeiro passo para a inclusão, né? Bom, nesse conjunto inteiro que os dois livros abordam, né? Porque os livros abordam o autismo de 1906 até 2018, 2021, que é sempre atual. Ele fala de neurociência, ele fala de questões sensoriais, ele fala de educação inclusiva, e o segundo livro, que é Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, ele fala da deficiência intelectual, do autismo e das diversas síndromes associadas. E aí a gente tem uma questão interessante. Qual a melhor terapêutica? Qual o melhor programa de intervenção? Que profissionais são importantes para o atendimento de uma criança com autismo, com deficiência intelectual ou com síndromes que podem ter tanto o autismo quanto a deficiência intelectual associada? Primeiro, acompanhamento médico esporádico, semestral ou anual, dependendo da orientação do médico. Se tiver prescrição medicamentosa, respeito à prescrição medicamentosa por parte da família. Se tiver indicação para avaliação multidisciplinar, buscar por avaliação multidisciplinar. Mas nem toda família tem acesso. Os serviços públicos, por mais que ainda seja carente de oferta de serviços, já tem melhorado bastante a quantidade de ofertas, né, de terapias que beneficiam a pessoa com autismo ou com qualquer condição de deficiência. Os planos de saúde cada vez mais têm abraçado essa ideia, porque já entenderam que é direito de quem faz uso do serviço e é obrigação, né, ofertar esse serviço. E aí muitos programas de intervenção são colocados pelas famílias como importantes. E aí eu quero trazer uma reflexão sobre isso. Programas de intervenção acontecem de forma aplicada por profissionais com formação para esse fim. Terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, né, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, que tenham formação para trabalhar com programas que são comuns a qualquer área, ou que tenham formação para trabalhar com programas que são específicos de cada área. Não existe um melhor ou um pior programa. Existem programas de intervenção que são importantes, desde que a pessoa que vai fazer uso desse programa, o paciente ou o aluno, ele se identifique com essa abordagem, ele responda bem a essa abordagem. A gente escuta o tempo inteiro se falar de ABA, Análise do Comportamento Aplicado. É um programa que já tem meio século de existência, é cientificamente comprovado, é excelente, ótimo, mas nem toda pessoa com autismo responde bem ao programa. Uns sim e outros não. Eu não posso achar que todos têm que fazer. Então, eu não vou me deter a falar sobre cada um deles, mas a gente pode dizer que ABA contempla um grupo específico de pessoas com autismo, que vai ajudar nas questões comportamentais. Integração sensorial, que é uma abordagem da terapia ocupacional,
favorece muito o processo sensorial de pessoas com autismo, que a gente falou lá no início, que tem até 90% dos casos com prejuízo. A gente tem outras abordagens, como musicoterapia, ecoterapia, Jasper, Diflurtime, Padovan, Sunrise, Denver. A gente tem muitos programas de intervenção que são usados por áreas particulares, que são de competência exclusiva, né, como PECS, que é muito da fonoaudiologia, Prompt, que é da fonoaudiologia. Programas são interessantes, são importantes, mas eu não posso achar que toda pessoa com autismo ou com qualquer outra condição de deficiência vai se beneficiar 100%. Por isso é importante que cada um de nós, profissionais, tenhamos a consciência de que devemos buscar por conhecer, né? E se eu me identificar também com algum programa, me aprofundar nessa formação, mas sabendo que alguns casos vão ser contemplados positivamente e outros não vão responder bem, dependendo de qual programa eu vou utilizar. Portanto, não estamos falando do melhor ou do pior. Todo programa de intervenção é importante, desde que haja por parte de quem vai receber, do paciente ou do aluno, uma resposta positiva à aplicação desse programa. Tá? É importante que a gente reflita sobre isso. Muitos programas existem. Programas, métodos, né? O próprio TEACH, que é muito voltado para crianças com autismo, com dificuldades na alfabetização e na comunicação, ele é muito benéfico em muitos casos, mas tem casos que também pode não responder bem. E assim se vai, se estende-se essa pauta para todos os casos de autismo com qualquer questão comportamental ou de deficiência, tá? Neurociências é um assunto interessante que a gente também trata no livro. A neurociência, desde 1980, tem cada vez mais ampliado seu repertório de estudos para entendermos diversas condições diagnósticas como associadas a funcionamento cerebral. Daí nós temos, na última classificação do DSM, que é a 5ª edição, e no CID-11, né, que é a 11ª edição, o autismo, a deficiência intelectual, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, os transtornos específicos da aprendizagem, os transtornos da comunicação e os transtornos motores, como transtornos do neurodesenvolvimento, tanto por estar presente desde cedo no desenvolvimento da criança, como também por estar associado com processos de funcionamento cerebral. Quando a gente estuda sobre o cérebro e entende cada segmento cerebral e as suas funções, a gente vai pensar em ferramentas de intervenção que contemplem a qualquer pessoa com qualquer dificuldade. É muito mais fácil elaborar um plano de intervenção, pensar em um recurso lúdico ou qualquer outro recurso de intervenção, quando eu sei em que área cerebral ele vai afetar enquanto promoção para a neuroplasticidade, né? O atendimento faz isso, seja ele no contexto clínico ou institucional. E isso garante o que a gente defende, né, como foi colocado desde o início dessa nossa conversa, como inclusão. Professor, essa inclusão não existe. Se ela existisse de verdade, nós não estaríamos falando de inclusão. Estaríamos falando de outro paradigma que vem depois do processo de incluir. Tá? Inclusão é um paradigma em construção. A gente vai continuar falando dele até que ele, de fato, exista como modelo para que um outro se contraponha a ele. Mas entendendo que incluir, seja no âmbito escolar, social, ou familiar e profissional, é ter acesso, é ofertar acesso, mas um acesso que garanta permanência e uma permanência que tenha investimentos que possibilitem sucesso. Incluir na escola não é apenas matricular, não é apenas criar ferramentas acessíveis enquanto estrutura, mas é garantir que ao estar dentro, ao estar participando junto do outro, existam, paralelo a essa minha participação, elementos de estimulação que me garanta continuar lá e continuar lá com condição de evolução. E o desenvolvimento, por menor que seja para uma pessoa com deficiência, é sempre um grande sucesso,
para ele e para a família que está buscando por isso. Então, incluir é abrir portas, é garantir acesso, mas, acima de tudo, investimento que gere sucesso. E aí, para isso, a gente precisa de escolas acolhedoras, que tenham atitudes, de profissionais acolhedores, que tenham atitude de receber, mas, acima de tudo, que tenha a curiosidade de buscar por informação, para entender como o outro funciona e pensar em ferramentas que contemplem esse outro em sua forma diferenciada, particularizada de funcionar. A escola, por exemplo, precisa sair do entendimento de achar que um grupo ele é homogêneo porque tem a mesma idade, estão na mesma série, tem o mesmo tamanho, e nenhum grupo de sala de aula é homogêneo. Todos os grupos são heterogêneos por natureza. São histórias diferentes, são comportamentos diferentes, são contextos sociais e familiares diferentes, são ritmos e tempos de aprender diferentes, são situações com presença ou não de dificuldades, transtornos, deficiências e qualquer outra configuração diagnóstica que podem ser barreiras para o processo de aprender. E o professor, nesse contexto, tem que ser um sujeito aberto para olhar para o outro, entender que o outro tem qualquer dificuldade que seja barreira para o seu aprender e que ele, enquanto mediador desse processo, é quem vai tratar de buscar ferramentas que minimizem as dificuldades ou que eliminem essas barreiras. Ele tem que aprender tudo? Não, ele tem que ter atitude para entender que quando eu facilito qualquer ferramenta de trabalho, eu dou espaço para o outro aprender. A própria Lei 13146 de 2015, ela define deficiência como uma situação de longo prazo, mas que não está centrado na situação do sujeito em si, mas sim frente às barreiras que podem ser ferramentas de impedimento para que esse sujeito com qualquer condição de deficiência chegue aonde ele quiser chegar. Acabou as barreiras, pode-se criar possibilidades de chegada em qualquer lugar. Por isso a gente diz que a pessoa com deficiência vai estar onde ela quiser estar, em qualquer espaço, desde que esse espaço seja adequado à condição que ela se apresente. Tá? É importante refletir um pouco sobre isso, e os livros trazem isso. Conhecer para compreender, compreender para incluir. Se a gente não compreende, a gente continua julgando, excluindo, deixando de lado, selecionando, é o que a gente tem feito aí no dia a dia, quando se fala de capacitismo, que é achar que o outro, pela condição de deficiência que ele tem, não tem condições de assumir essa ou aquela função, de realizar essa ou aquela atividade. A gente tem que pensar dessa forma. E o autismo é isso, é uma caixinha de surpresa, que quando se apostam nesse sujeito, ele traz respostas, ele nos surpreende o tempo inteiro. Não vamos aceitar, enquanto família ou enquanto profissional, que alguém diga que esse aprendente ou esse paciente nunca vai falar, nunca vai aprender, porque nós estamos falando de um cérebro que é plástico, que se modifica, que precisa de estímulo para garantir qualquer tipo de possibilidade desse acontecer. É importante lembrar sobre isso. Alguém está dizendo que André Aquino é jornalista e intérprete de Libras, e aonde há cursos que ensinam a realidade das pessoas com deficiência em São Paulo. É uma pergunta, André, onde há cursos, é isso? André, em São Paulo, eu não sei te dizer, eu moro em Fortaleza, e aqui em Fortaleza a gente tem um serviço, por exemplo, da rede estadual do Ceará, que oferta diversos cursos, inclusive de Libras, Braille, autismo, atendimento educacional, gratuitamente para pessoas que buscam por esse serviço. Eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Mais Estímulos, que também oferta online diversos cursos, durante o ano todo, presencialmente também, que garante aí, pelo custo, que é só taxa de participação, o acesso de qualquer pessoa de qualquer lugar do país. Em São Paulo, eu não sei te dizer, mas eu acredito que em toda universidade exista um núcleo que trabalhe com formação, os cursos de extensão, que é comum acontecer, mas existem também as instituições voltadas especificamente a grupos de deficiências que também trabalham normalmente com formações, tá bom?
Bom, o que mais a gente pode falar aqui dessas condições? Já falamos do autismo, né, enquanto condição diagnóstica, da deficiência intelectual e das síndromes infantis, que é muito comum ter essas duas condições comórbidas, tanto o autismo quanto a própria deficiência intelectual. Da importância da medicalização, que cada vez mais é preciso que se derrube esse mito frente à família, porque ainda há um certo preconceito, uma certa resistência no tocante a essa medicalização. E também falamos aí da carência de alguns serviços no tocante à estimulação precoce. O autismo, a deficiência intelectual, qualquer síndrome que já nasce com essa condição de dificuldade frente a um aluno neurotípico, ele precisa de identificação precoce, ele precisa de encaminhamento precoce, ele precisa de espaços de estimulação precoce. Quanto mais cedo a criança é estimulada, seja ela autista, com deficiência intelectual, ou com qualquer condição de síndrome, quanto mais cedo as abordagens multidisciplinares acontecem enquanto estimulação, mais chance ela tem, principalmente durante os 7 primeiros anos de vida, de desenvolver a parte das janelas de oportunidade cerebral, o que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. A gente consegue se desenvolver a vida inteira, mas esse tempo, até os 7 anos de idade, é o que a neurociência chama de janelas de oportunidade. É uma maior abertura para a recepção dos estímulos e uma maior facilidade de transformar esses estímulos recebidos em situações de modificação das nossas redes neuronais que garantem superação de dificuldades e melhora nas nossas capacidades. Isso nos torna sujeitos em processo de desenvolvimento, tá? Gostaria de saber se um desses termos é correto. Tal pessoa é autista ou o termo tal pessoa tem autismo? Tenho essa dúvida. Hoje a gente usa pessoa com deficiência, pessoa com autismo. Tá? Tem alguns grupos que defendem a palavra autista. Ele é autista. Eu gosto de falar que ele tem autismo. Por quê? Vou explicar por quê. Na minha concepção, quando você diz ele é autista, ele é deficiente intelectual, ele é cego, ele é surdo, parece que eu estou reduzindo a pessoa apenas a essa condição. Parece que ele é só isso, quando eu digo ele é. Isso na minha concepção. Quando eu digo ele tem autismo, ou ele tem deficiência intelectual, ou ele tem qualquer deficiência, eu estou querendo dizer que ele tem isso, mas também tem outras características positivas e outras características negativas. Então, o sujeito não é só a deficiência que ele apresenta. Por isso que, bem colocada essa sua fala, para a gente refletir quando fala de autismo, de deficiências, olhando apenas para as dificuldades. Nenhum sujeito em condição de deficiência tem apenas dificuldades. Ele tem dificuldades, mas tem capacidades. As dificuldades serão complementadas com estímulos que garantam a superação dessas dificuldades e as capacidades são suplementadas com estímulos que garantem a ampliação das capacidades. A gente tem que olhar para esse sujeito entendendo isso, descrevendo as dificuldades com o propósito de melhorar, de superar, e defendendo as capacidades com o propósito de ampliar, né, ou de reforçar. Então, eu gosto de dizer que é pessoa com deficiência, pessoa com autismo, ou qualquer situação similar, para que a gente entenda que é um sujeito que tem outras condições além dessa que foi configurada como um diagnóstico, tá bom? Obrigado, Carol, Grace, pela participação. Bom, a gente está quase chegando ao final da nossa live, já falamos de todas as pautas que eu tinha colocado aqui como interessantes para esse momento, já falamos de comorbidades, que é muito comum encontrarmos tanto na pessoa com autismo quanto na pessoa com deficiência intelectual, né? E essas comorbidades é o que pode necessitar de medicalização. Melhorando a comorbidade, se melhora a condição de diagnóstico principal, né, seja o autismo ou a deficiência intelectual, e assim a gente tem como maior objetivo a promoção da funcionalidade desse sujeito da infância até a vida adulta. Porque quanto mais cedo, como eu disse, a gente estimula, mais chance eu tenho de me tornar um autista, né, um sujeito com autismo, com maior possibilidade de
gerenciar a minha vida, de trabalhar ou de buscar por ferramentas do tipo. Eu acho que a gente, nesses 52 minutos de conversa, conseguiu apresentar os 2 livros, né, que o Antônio Júnior já apresentou, que são esses 2, que a Paulina tem feito aí um belíssimo trabalho, e conseguimos contemplar os 2 assuntos com essa conversa de quase 1 hora. Pois é, professor, eu tenho aqui um questionamento. Eu lembro, né, desde da minha adolescência, quando existia, né, falando aqui da realidade aqui de Recife, mas eu acredito que é uma realidade de todo o Brasil. Eu lembro que quando começou a luta antimanicomial, né, me veio à memória, né, essa luta, né, com a questão do fechamento, né, dos manicômios. E aí, porque a gente via que era uma realidade assim, muito triste, né? As pessoas eram jogadas lá, então apresentava hoje, né? A gente, né, já compreende melhor isso, essa questão dos transtornos, né? Então, dizendo, não, a pessoa ela é doente mental, né? Até mesmo é interessante, no seu livro o senhor esclarece bastante isso, quando coloca nessa questão, né, da deficiência intelectual, e não a deficiência mental, o doente mental, né? Isso é muito interessante. Bom, então, é até interessante, só interrompendo você, Antônio, para a gente refletir um pouco sobre a mudança de algumas nomenclaturas. Por exemplo, nós tínhamos no passado a doença mental e o transtorno mental, que é um termo ainda usual na psiquiatria quando se fala de questões comportamentais de forma específica. E tínhamos também a deficiência mental, que hoje é chamada de deficiência intelectual. Por que mudou de deficiência mental para deficiência intelectual? Porque se confundia deficiência mental com doença mental. São 2 situações diferentes que eu abordo lá no livro, né? São 2 situações que não podem ser confundidas. E quando você trouxe aí a sua fala sobre a luta antimanicomial, que é a reforma psiquiátrica, por exemplo, eu vivenciei isso porque a minha primeira pós-graduação foi em saúde mental há 25 anos atrás, e a gente via dentro da clínica psiquiátrica pessoas com transtornos mentais, pessoas com autismo junto das pessoas com transtornos mentais, pessoas com deficiência intelectual junto das pessoas com transtornos mentais, porque não havia espaço para o adulto com deficiência no contexto social. Ele acabava sendo colocado junto de outros que não tinha nada a ver com a condição diagnóstica dele. Mas como não havia esse espaço, se entendia que ali era um espaço para tudo isso. Por isso que a gente tem hoje uma quantidade muito grande de quadros de autismo, porque no passado eles eram vistos como alguém com transtorno mental e não com autismo. A própria deficiência intelectual era vista como alguém com transtorno mental e não como deficiência intelectual. Então a gente conseguiu separar o joio do trigo, né? Conseguiu colocar cada um no seu lugar, no sentido de entender que são situações diferentes, que não podem ser confundidas. A gente não tem mais diagnósticos de pessoas com autismo. A gente tem hoje mais compreensão para definir melhor esses diagnósticos. A Maria Gorete está perguntando se todo autista toma medicação. Não. A medicação não é para o autista. Né? A medicação é para o que ele tem como condição de comprometimento comórbido. E aí eu vou ter autistas que não têm problemas de sono, que não têm agitação, que não têm agressividade, que não é agressivo com ninguém. Por que eu vou dar a medicação para ele nesse sentido? Então, tem que se analisar caso a caso para não virar uma moda de achar que recebeu o diagnóstico, já recebe aquela medicação tão ainda, né, questionada no dia a dia. Como trabalhar os livros didáticos na sala de aula para o aluno com autismo? Primeiro, avaliar a pessoa com autismo. Né? Cada autista é um autista em particular. Nenhum autista é igual, mesmo com a condição diagnóstica similar, todos são diferentes na sua forma de apresentação. Eu tenho que avaliar para descobrir o que ele sabe, o que ele não sabe, e pensar em adequações curriculares em cima desse saber ou dificuldade nesse saber. Por isso que é importante compreender o que é cada deficiência, para quando for pensar em adequação curricular, você saber como aplicar isso na forma de organizar uma atividade. Você pode, inclusive, consultar documentos do MEC, como adequações curriculares de pequeno porte de 2009, que traz orientações quanto a conteúdo, a tempo, a ritmo. É tão interessante isso, porque a gente tem um movimento contrário acontecendo. A gente tem lá no Enem, por exemplo, uma pessoa com qualquer dificuldade que tem 1 hora a mais de prova, uma sala com menos alunos, alguém para ler a prova, como direito.
mas não tem isso na escola porque a escola não quer dar, não quer criar esse tipo de adequação. Isso é adequação de pequeno porte, que não depende do governo, depende da atitude do profissional que está ali em sala de aula ou do próprio gestor desse espaço, tá bom? Maria Cruz está dizendo que a palestra tirou muitas dúvidas. Maria Cruz, na verdade, esse assunto que a gente resumiu aqui em quase 1 hora é assunto que a gente utiliza em cursos com muitas horas de aula e muitas orientações de estudo. Eu tentei resumir 2 livros em um momento de uma hora, pincelando as pautas mais interessantes desse livro, né? A professora Amélia está dizendo que meu filho, há tempos atrás, foi diagnosticado com deficiência mental, né? Com a deficiência intelectual, e, na verdade, já foi um diagnóstico confundido. Hoje já se tem um outro olhar. Amélia, no passado, a Amélia foi minha aluna e é colega aqui próxima. No passado, normalmente, alguns diagnósticos só eram dados com uma classificação. Hoje, você já tem a obrigação, enquanto médico, na hora de diagnosticar o autismo, dizer qual a situação a mais que está presente. Por exemplo, autismo com deficiência intelectual, autismo com transtorno da comunicação, autismo com alteração sensorial, autismo com TDAH. É preciso especificar as comorbidades para que haja melhor intervenção junto desse sujeito, tá? Eu creio, professor, que o senhor apontou aí uns caminhos, né, para professores, para cuidadores, né, pais, né, para ajudar nesse processo, né, da inclusão, né, de pessoas, né, com autismo, que tem autismo, com deficiência intelectual. Eu acho que é uma missão de todos nós, né, nós que desejamos uma sociedade, né, melhor, uma sociedade inclusiva. Eu acredito que a gente percebe muito isso. Nós que andamos por aí em algumas escolas, né, visitando as escolas, a gente percebe algumas instituições, né, que há esse desejo. E aí, o que o senhor traz para a gente é, de fato, nos munir de ferramentas para que, quanto mais a gente, né, ter em mãos ferramentas, pode nos ajudar nessa nossa missão de fato, de contribuir. Acho que é uma fala muito forte, né, que o senhor colocou aí, né, porque se fala de inclusão, porque não se tem inclusão. De fato, isso é uma realidade, né? Então, muitos assim, né, por exemplo, a gente tem a lei que diz, né, que as escolas têm que ter, né, crianças, né, com essas síndromes e tudo mais, né? E aí muitas, elas vão só para cumprir a lei, né? Mas a gente percebe também que muitas têm esse desejo, essa vontade. Eu acho que o conteúdo, né, isso, né, que o senhor apresentou para a gente, de fato, né, foi um desafio apresentar o conteúdo dos livros, né, nessa horinha que nós tivemos, mas fica o convite para a gente aprofundar tudo isso, né, todos esses questionamentos, né, que foram levantados, né, e adquirir os livros, porque aqui você vai ter, né, uma riqueza do conteúdo assim completo e vai lhe ajudar, né, na sua missão. Acho que a gente só tem mesmo a agradecer ao senhor, né, por essa grande contribuição. Eu que agradeço a Paulinas, né, a Paulinas Brasil, né, que tem sempre aberto aí para mim esse espaço para que a gente converse sobre esse tema, e é um tema que cada vez mais se faz presente, e tem sido uma aposta por parte da Paulinas mesmo, no sentido de acreditar que é um assunto que ela pode divulgar, que ela sempre divulga, e que tem feito aí esse caminho para cada um de nós entendermos que quanto mais a gente tem leitura, quanto mais a gente tem acesso a material de qualidade, melhor será qualquer proposta de intervenção que a gente venha ofertar. Como você disse, que a gente tem o desejo, mas que o nosso desejo se transforme em ação, em fazer, que a gente não fique só no desejo de querer acolher, mas de levantar e buscar, né, qualquer situação que possa, de fato, promover o acesso com qualidade das pessoas com deficiência intelectual e com autismo. Então, parabéns a vocês pela iniciativa de me convidarem para esse momento. Parabéns a Paulinas por sempre estar promovendo esse tipo de atividade, né, seja virtual ou presencial, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a informações, especialmente nesse momento onde a gente está em casa e precisa que a informação vá até a nossa casa, né, e junte-se a esse desejo de querer aprender e a gente consiga, de fato, ampliar e abrir os nossos horizontes para entendermos esse universo, que é um universo real e que está mais próximo de nós do que a gente possa imaginar. Então, muito obrigado e parabéns a cada um que participou aqui
está até agora aqui na nossa live, nos prestigiando e buscando por mais informações. Tem muitas alunas minhas aqui assistindo a essa live, e que vocês possam compartilhar esse material com outros grupos, para que assim também a gente seja multiplicador dessa informação. E se aí a grande preocupação de Paulinas, né, é dentro, né, dessa dinâmica de possibilitar para que os profissionais, professores, né, cada profissional que tem esse trabalho, a gente tem no nosso mix, né, de recursos pedagógicos, né, toda uma literatura voltada, né, para esse processo de inclusão. Então, você pode entrar em contato conosco, né, e conhecer esse nosso riquíssimo catálogo, né, incluindo aí os livros do professor Wilson, que trabalha, que busca dar essas ferramentas, munir, né, esses educadores, né, nesse processo de fazer com que sua missão possa ser cumprida. Então, nosso muito obrigado a você que nos acompanhou. Essa nossa conversa, né, ela vai ficar gravada nos nossos canais, tanto no Facebook da Paulinas Recife, no Facebook da Paulinas Brasil, né, no YouTube. Então, vá lá, dê o seu like, né, você pode compartilhar com outras pessoas para fazer com que essa corrente cada vez mais se fortaleça nesse processo de busca de inclusão. Então, muito obrigado por sua presença, por sua companhia, e até a próxima. Tchau, tchau.